Eu sou Cleonaide e hoje eu quero conversar com você no tema acontecimentos previsíveis. E para tanto, eu quero utilizar a filosofia de Marcos Aurélio, que viveu no século II depois de Cristo. Imagine quanta coisa Marcos Aurélio tem a nos ensinar. E eu quero convidar você a se aperfeiçoar no estudo da filosofia. Marcos Aurélio, ele, além de filósofo, ele foi governador, ele liderou o Império Romano e ele deixou a sua marca, que foi escolher, estudar não somente a filosofia, mas ter sede para encontrar a sabedoria. Seu estudo de filosofia cooperou para deixar um legado que chegou, inclusive, até nós, através da história. Eu não sei se você é do tipo de pessoa que faz diário. Eu ouço dizer que essa história já acabou. Mas no caso de Marcos Aurélio, ele não escreveu o livro Meditações, que é a respeito dele que vou falar hoje. Ele entendeu que escrever a respeito dos seus equívocos, das suas reflexões, das suas vitórias, ajudaria a avaliar melhor o seu percurso histórico. E essas meditações que foram escritas no Agenda, essas meditações se transformaram posteriormente, através dos seus discípulos, em um livro. E ele entendia o seguinte, que o dinheiro e o status não respondem às demandas da nossa alma. Ele concluiu que o dinheiro e os status sociais não correspondem às dinâmicas de sofrimento do ser humano. Por isso, ressaltou a necessidade de relacionamentos significativos e, desse modo, ter a ideia muito clara de olhar muito mais o lado bom das pessoas do que o lado negativo, entendendo que tudo que nós possuímos, por mais caro que seja, por mais bonito que seja, tudo que nós possuímos, tudo isso é transitório, dizia Marcos Aurélio. O livro Meditações, então, era um instrumento para que ele pudesse regular o seu comportamento e corrigir o seu comportamento inadequado. Então, a autorreflexão e o autoaperfeiçoamento devem fazer parte de toda pessoa que quer se tornar alguém sábio. A sabedoria está em observar sua trajetória de relacionamento consigo mesmo, com o social e com tudo aquilo que está no seu entorno. Por isso, ele chama a minha atenção e também a sua, quando ele diz assim: não haja como se você tivesse 10.000 anos para jogar fora, para em seguida você começar a viver. A morte está ao seu lado. Seja bom para alguma coisa enquanto você vive e tem poder para isso. Desse modo, ele acreditava que todo ser humano ele deve encontrar o sentido da sua existência. Ele deve encontrar aquilo que ele é muito bom para aperfeiçoar e ajudar socialmente aqueles que estão à sua volta. E um tema recorrente de estudo para Marcos Aurélio é que existe acontecimento que é previsível. E aí eu quero citar acontecimentos que são previsíveis. O primeiro é a dinâmica da mudança. Nenhum ser humano pode existir se ele não atentar para o fato de que tudo está em transformação à sua volta, em você, porque o mundo ele existe porque ele está continuamente em mudança. O adoecimento, por exemplo, é um acontecimento, para Marcos Aurélio, previsível, porque em algum momento da nossa existência nós vamos adoecer. Essa doença pode ser passageira ou pode tornar-se crônica ou incapacitante, mas não podemos reagir à doença como se ela não existisse e não pudesse, então, nos tocar com essa dinâmica da humanidade.
é comum e é previsível que uma pessoa, quando ela está na fase de trabalhar, o trabalho, como também é transitório, nós podemos perder aquele emprego, ou porque somos demitidos, ou com a possibilidade de uma aposentadoria, mas aqueles relacionamentos, aquele ambiente, aquele lugar que você ocupa, você pode perder a qualquer momento, ou pelo adoecimento, um afastamento, né, do trabalho, como também uma demissão, uma aposentadoria, de modo que ele diz o seguinte: resposta racional e emocional para o inevitável. Eu preciso me preparar para ter uma resposta, não somente racional, mas também emocional, diante da imprevisibilidade da vida. Um outro aspecto é que está ao homem designado viver algumas perdas relacionais, perdas afetivas, perdas de amizade, perda de um companheiro, porque ninguém é obrigado a viver conosco. Nós não podemos acreditar que temos o controle sobre a decisão afetiva de uma pessoa em relação a nós. Então, Marcos Aurélio diz que é preciso se preparar para os acontecimentos possíveis de acontecer. A morte, tanto nossa como do outro, é uma realidade. Ninguém precisa ter medo da morte, porque é algo que nós sabemos que ela vai chegar. Vai chegar em algum momento para si e para o outro. A perda da independência, que pode vir por um aspecto de adoecimento, um acidente temporário, ou até mesmo um envelhecimento. E aí Marcos Aurélio chama a nossa atenção a se preparar para aquilo que é possível acontecer. Há acontecimentos previsíveis e para eles nós precisamos de um preparo. Prepare-se para o que é previsível. É preciso encontrar, então, com urgência a sua essência, o sentido da sua vida. Porque quando nós encontramos o propósito, o sentido para a nossa vida, então todos os segundos, toda a nossa existência, nós vamos guardar energia para alcançar aquilo que nós consideramos como alegria de propósito. Nada e ninguém pode nos impedir de cumprir o nosso papel, a não ser nós mesmos. Quando Marcos Aurélio chama a nossa atenção sobre o impedimento, ele está dando foco de que eu e você precisaremos buscar constância de alma, saber qual é o sentido da sua existência, qual é o propósito da sua existência. E, para tanto, não se apegar ao que já está destinado a perder. Mas aquilo que tem a ver com propósito, você vai empreender foco e atenção para ser o melhor naquilo que você nasceu para tornar-se. Focar no que está sob o seu controle, porque o que não está sob o seu controle é uma questão resolvida. Então, viva para encontrar o seu propósito de existência. Se te ocorrer, por exemplo, diz Marcos Aurélio, se te ocorrer de amanhã você acordar com muita preguiça e indolência, lembra-te deste pensamento: levanto-me para retornar à minha obra de ser homem. Então, quando o indivíduo sente-se sem motivação, ele disse: lembre-se que existe um propósito, uma finalidade, um sentido que você precisa acordar para dar conta. A qualidade dos pensamentos é algo que está sob o seu controle. A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Então, melhorar o condicionamento daquilo que você pensa e focar naquilo que pode tornar você uma pessoa melhor em todo o tempo. Pense em seus muitos anos de procrastinação. Aí eu quero convidar você a pensar com Marcos Aurélio, quando ele diz assim: o que você sabe que precisa fazer e ainda não começou a fazer? Qual é o chamado da vida que bate a porta e você ainda não deu conta disso? Pare de procrastinar e vá
no encontro do sentido da sua existência. Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver, disse Marcos Aurélio. Então, acontecimentos previsíveis, eu preciso me preparar. Faça reflexões para mudança de atitude. Deixe um legado de sabedoria e, para tanto, encontre o caminho da filosofia. Um grande abraço para você.